Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema muito importante, muito relevante e que vai impactar a vida de todo brasileiro ao longo do ano 2025 e, quem sabe, nos próximos anos. Esse ponto é exatamente a taxação dos Estados Unidos, que acabou de ser oficializada e no mês de agosto vai começar a valer. E não só isso, foi exatamente a sanção da lei Magnitsky em cima de Alexandre de Moraes. O primeiro ponto é: o que seria essa lei? Para que ela serve e qual foi a finalidade que ela foi criada? Isso daí eu vou explicar ao longo do vídeo e principalmente para você ter conhecimento do que serve, para que ela é usada. Eu estou trazendo aqui a todos vocês exatamente uma matéria do Globo que explica de maneira geral aqui, ó, a aplicação que foi usada contra o Alexandre de Moraes, mas basicamente ela é utilizada para pessoas que causou violações graves de direitos humanos, de corrupção, enfim, pessoas que são verdadeiros desrespeitadores e criminosos é considerado pelos Estados Unidos. Essa lei ela foi criada em razão do assassinato do advogado C.J. Magnitsky, que era opositor de Vladimir Putin, que foi morto na prisão em Moscou em 2009. Aí, esse nome teve uma homenagem a isso e foi criado no governo de Barack Obama em 2012. A finalidade dela foi exatamente sancionar pessoas pelo mundo que tenham desrespeitado direitos humanos ou sejam acusados de corrupção. Mas observe que na lista também, que eu posso apresentar depois a todos vocês, não é só a questão de direitos humanos, são crimes graves que são cometidos e os Estados Unidos aplica essa sanção. Essa sanção, na prática, é uma morte financeira e proíbe instituições americanas de comercializarem com essa pessoa que foi sancionada. Naturalmente, uma pessoa que está sob essa sanção não pode utilizar bandeiras como Mastercard, Visa, não pode ter conta bancária em banco americano, não pode utilizar nenhum produto dos Estados Unidos. Uma pessoa que foi sancionada nem sequer pode usar uma Netflix, que é americana, Prime Video também, que é americana. Isso tudo dificulta e muito a vida de uma pessoa que foi sancionada. E ela mexe principalmente com a parte financeira. Ninguém vai querer bater de frente com os Estados Unidos com a pessoa que foi sancionada, porque a perda é muito maior do que a pessoa querer proteger um CPF. O mais rico que seja, perde para qualquer CNPJ de grandes proporções. Aí, por isso, que foi informada essa punição ontem. Eu vou apresentar a todos vocês o motivo dessa sanção diretamente na fonte. Eu estou apresentando aqui o Globo, que ele trata sobre essa matéria. Mas nada melhor do que entrar na página do próprio Marco Rubio, que foi o responsável por aplicar essa sanção, e ver o fundamento dele. E a partir daí, todos vocês tirem suas conclusões para ver se foi justo ou injusto, ou se vocês concordam. Mas eu estou aqui para apresentar a verdadeira fundamentação disso para evitar possíveis informações equivocadas ou contadas pela metade. Ó, essa lei inclui o banimento de entrada nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes ele não frequenta os Estados Unidos há 2 anos e está vencido. Isso aí não é problema. Ó, proibição de negociar com empresas e cidadãos americanos. Cidadãos americanos. O que seria isso? Exatamente o que eu disse. Banco não pode se relacionar com Alexandre de Moraes. O próprio Starlink também não pode vender produto nenhum. Twitter, Alexandre de Moraes não pode mais participar. E assim vai. Eu não posso dosar a proporção exata, porque eu não sei tudo que Alexandre de Moraes utiliza que pertence ao governo americano ou empresas americanas. Mas um ponto de vista bem prático é o seguinte: eu não sei nem o operacional que ele utiliza no SPF, mas muito provavelmente deve ser o Windows. E o Windows é americano, logo ele agora vai ter que utilizar Linux, que faz a mesma coisa que o Windows faz, mas é um mecanismo muito mais complicado de se operacionalizar. Poder substituir pode, mas não significa que seja fácil. Então, exemplos desse tipo que eu estou dando a todos vocês para terem conhecimento. Vamos supor bandeira de cartão de crédito. Tem como ter uma substituta da bandeira Visa Master, que é um produto de cartão de crédito, mas não significa que vai ter a mesma qualidade e a disponibilidade de crédito.
Vamos supor que o Alexandre de Moraes começa a usar o Elo. Aí, isso daí, eu não sei se a empresa Elo, quem é o sócio, o dono, mas acredito que seja brasileiro, vai querer sim dispor com os Estados Unidos e perder dinheiro em razão do Alexandre de Moraes. O ponto que eu estou prestando a todos vocês é isso, mas na prática é a morte financeira de uma pessoa, essa lei daí aplicada pelos Estados Unidos. Lembrando que não precisa de processo judicial, nada, é um ato administrativo americano que pessoas que respeitam direitos humanos, acusar de corrupção, sofrem diante disso. Observa aqui, ó, que aí ele também informa suspensão de redes sociais. Alexandre de Moraes não pode mais usar Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, ó, como Google. Isso inclui o bloqueio de acesso a serviços como Gmail, Google Drive, YouTube, ó, Google Pay, entre outros, né? Utilizado no Brasil e em outros países. Isso daí vai sentir muito. Por exemplo, também não pode utilizar o iOS. Ele tem iPhone, o celular dele vai virar um tijolo, porque ele não vai mais poder utilizar e vai ser bloqueado. Aí ele vai ter de utilizar Android de uma Samsung. Mas não sei nem se a Samsung vai querer disponibilizar para não ter esse problema, que acabou. A empresa coreana e a Coreia do Sul acabou de ter um acordo com os Estados Unidos. Se dispor com os Estados Unidos para dar de Moraes, eu não sei se ela está disposta a fazer isso. São legalmente obrigados a monitorar e relatar qualquer movimentação financeira, digitais ou contratuais que envolva indivíduo atingido pela restrição, sob pena de sanções próprias. Em outras palavras, tudo que Alexandre de Moraes não pode utilizar, e se ele utilizar, vai ser reportado ao governo americano. Ó, aí isso daqui é algo também muito sério, tá entendendo? Eu estou apresentando a vocês isso e uma alternativa que a CNN apresentou. Eu não sei se é viável, mas é o que o pessoal está ventilando, né? Em Brasília, com certeza agora, nesse exato momento, o governo Lula, ele está em reunião com o Alexandre de Moraes e o STF, o Barroso, inclusive, fez um pronunciamento extremamente abatido e mostra que essa sanção foi pesada, não é uma marolinha, é algo que o Brasil tem de enfrentar, de fato, e tentar resolver esse problema. Mas o foco desse vídeo é exatamente sanção Alexandre de Moraes. Observe aqui, ó, os bancos que têm negociação com os Estados Unidos, Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil. Ó, se Lula quiser segurar a conta de Alexandre de Moraes do Banco do Brasil, que geralmente recebe do público federal, recebe pelo Banco do Brasil, vai receber sanção. Ó, tudo negociado em Nova York. Itaú, ó, Itaú, Unibanco, Hold e assim vai. Observe isso daí. Ó. Entre eles, ó, o Santander, ó, Banco Safra, tem agência em Luxemburgo, nos Estados Unidos, né? Ilhas Caimães. Estranho, isso aqui eu não sabia não, que era é até meio estranho, né? Daicoval, SBS2, BMG, o C6, entre outros Rio Branco, né? Tem nessas ilhas Caimãs daqui. Eu não sei se vão querer comer essa bronca, né? De Alexandre de Moraes. Mas o ponto de vista é o quê? E uma das alternativas que Alexandre de Moraes tem, eu não sei o que vai ser feito, né? Mas pode ser utilizada a Caixa Econômica Federal. Isso daí iria burlar essa sanção, mas o governo brasileiro ia sentir. Aqui, ó, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, por ser uma autarquia, eu não vou entrar em mérito que é autarquia, empresa privada, etc. Mas na prática, é uma autarquia não sofreria penalizações em razão de manutenção de recursos do indivíduo sancionado. No caso, Alexandre de Moraes, ele tem a opção de Lula autorizar e fugir para a Caixa Econômica. Ele, Lula, dando uma volta, não vai cumprir essa lei daí, ele pode buscar refúgio lá. Isso é uma das opções. Ou utilizar cartão pré-pago, como alternativa do ministro. Como fosse um chip pré-pago da TIM, ou claro. Ele teria de depositar esse dinheiro, ele poderia até usar o CPF de outra pessoa, de confiança dele, bota 10 mil lá e fica utilizando como se fosse pré-pago, mas cartão de crédito é quase inviável, pode ver até o que está sendo dito aqui. Aí, isso daí é o principal ponto. Passar dessas explicações todas, para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo, e a repercussão que pode ter em cima de Alexandre de Moraes,
mostra o quê? Isso daí é a morte de um CPF. Mas esse CPF aqui, ó, como diz, ó, especialista de direito internacional trata de uma morte fiscal do CPF, a morte financeira. Mas existem alternativas, como Putin tem, a contornar isso. Putin também deve estar sancionado, tem guerra com a Ucrânia, está com aquela situação toda e está vivendo a vida dele normal. Não significa que ele vai ter o mesmo conforto das empresas americanas, mesma qualidade de serviço, tudo, mas tem como contornar. A única coisa que vai jogar o Brasil para o eixo da Rússia, China, Irã, etc. Isso muitas vezes não é algo interessante para a política externa do Brasil e pode prejudicar tranquilamente todo o brasileiro. E uma vez jogando para o lado da China, Rússia, Irã e companhia, o Brasil ele vai sim estar, digamos assim, pró esse grupinho daí e vai ter de adotar as pautas. E isso também. A gente tem de ficar muito atento e se vale a pena ou não esse tipo de situação. Eu estou apresentando a todos vocês isso daí para ficarem cientes. Agora vamos para o pronunciamento feito por Marco Rubio no Twitter. Aqui, ó. Isso daqui, ó, é o que foi o pronunciamento dele. Ele colocou em inglês, mas numa tradução simples, ele bate de frente com o Alexandre de Moraes. Ó, ele disse que sancionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o Programa Global de Sanções Magnitsky por graves violações de direitos humanos. Observe que não foi corrupção, foi violação de direitos humanos. Violações essas daquela situação de 8 de, acho que foi janeiro, né? Entre outros foram relatadas. Ele está punindo Alexandre de Moraes por isso. Ó, que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas e togas judiciais não podem protegê-los. Ele mostrou na prática que ninguém é intocável. E Alexandre de Moraes, ele estava fazendo uma série de atos e não teve, digamos assim, o freio que os Estados Unidos entende por correto, por devido, em respeito aos direitos humanos. E foi bem claro o Marco Rubio em falar que Alexandre de Moraes ele não está acima de todo mundo, ele não pode se proteger atrás da toga. Os Estados Unidos têm poder, sim, de fazer essa sanção. Lembrando que o Trump ele fez uma carta falando da situação do Bolsonaro e Alexandre de Moraes enfrentou o presidente norte-americano quando botou tornozeleira em Bolsonaro. E isso daí eu critiquei até num dos meus vídeos, que Alexandre de Moraes terminou tumultuando a situação do Brasil por algo completamente desnecessário. Bolsonaro não tinha intenção de fazer isso, mas agora chegou a fatura dele. Ele acredita que fez isso para mostrar que tem independência, que não é subordinado aos Estados Unidos, mas agora não foi só para ele isso, que afetou a família dele, o filho dele, etc. E essa lei daí vai afetar todo mundo. E era para Alexandre de Moraes ter pensado na família dele antes de ter feito qualquer situação nesse sentido. Aí eu estou apresentando a todos vocês a fundamentação diretamente na fonte, que isso daí foi o que o próprio Marco Rubio disse, independentemente de qualquer meio de comunicação diga, isso é o posicionamento oficial norte-americano, e também as repercussões que essa lei Magnitsky pode causar a um cidadão que tem CPF. Basicamente, é a morte financeira de um CPF e a pessoa fica numa situação extremamente complicada, principalmente aqui no Brasil, e todo mundo utiliza muito produtos dos Estados Unidos, fazendo com que a gente tenha uma dependência muito grande. Não sei como é que vai ter se desenrolar, mas temos de aguardar os próximos capítulos de como o governo brasileiro vai se comportar. Se vai querer negociar ou vai escalar essa discussão. Vai querer aplicar sanção nos Estados Unidos e bater de frente. Vamos ver como é que fica. Mas desde já agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês comentem, compartilhem e se inscrevam. E também sugestione o que seria correto ser feito nessa situação. Se o Brasil tem de bater de frente, mesmo que perca muito dinheiro, ou se tem de negociar, fazer um meio termo, como é que seria? Eu agradeço muito a todos, até a próxima.